Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Lágrimas no Mercado, de Michelle Zauner, uma biografia, uma autobiografia em que a autora nos vai contar um dos períodos mais complicados da sua vida. Michelle Zauner é compositora, vocalista e guitarrista de uma banda chamada Japanese Breakfast, uma banda que tem feito algum sucesso dentro e fora dos Estados Unidos, e neste livro Michelle vai nos contar a história de como aos 25 anos perdeu a mãe. Portanto, ao longo destas páginas nós vamos ficar a conhecer a relação entre Michelle e a sua mãe, como foi crescer numa família onde viviam duas culturas em simultâneo, duas culturas que são muito distintas, portanto a cultura coreana do lado da mãe e a cultura americana do lado do pai, além de viverem também na América, portanto era a cultura predominante. E a Michelle, ao longo da sua infância e da sua juventude, foi muito vista como uma criança problemática, complicada. Há muitas coisas que nós vemos aqui que ela nos vai descrevendo que não parecem assim tão más. Às vezes até ficamos a pensar que a relação delas roça aqui um bocadinho no tóxico. No entanto, há muitas coisas que acredito que tenham acontecido fora daquilo que ela conta e que efetivamente pudessem fazer com que ela fosse uma criança difícil aos olhos da mãe e aos olhos da família coreana, no fundo. Portanto, nós temos aqui um livro onde a autora nos fala muito sobre como foi viver com estas duas culturas em simultâneo, o facto de ter passado a vida inteira a tentar ser vista como americana, o tentar que as pessoas ignorassem o seu lado coreano, não a pusessem de parte por ser diferente. E quando a mãe ficou doente, ela percebeu-se que a mãe era a ponte entre ela e a sua cultura, a sua herança coreana, e que depois de perder a mãe seria muito difícil recuperar coisas que ela pensava que teria toda uma vida para conseguir compreender, aprender, pôr em prática e no fundo levar com ela. E portanto, a Michelle perdeu a mãe aos 25 anos, foi muito cedo, e foi uma doença que acabou por afetar todas as pessoas que estavam à volta. Ela acabou por ser uma das cuidadoras principais da mãe, portanto deixou os trabalhos que tinha e mudou-se para a casa dos pais para poder ajudar e acompanhar a mãe ao longo da sua doença. E nós temos aqui um relato que é muito cru, muito honesto. Acredito que da perspectiva de americanos e da maior parte das pessoas seria visto como uma relação tóxica. É algo que é bastante cultural e está muito enraizado na cultura coreana, o tipo de coisas que a mãe acabava por exigir, e no fundo a autora sente que quando se afastou de casa foi quando as coisas começaram a melhorar, quando elas puderam começar a conhecer-se enquanto pessoas e não enquanto mãe e filha. É um livro muito sobre identidade, sobre a perda da nossa identidade, o quanto da nossa identidade vem dos nossos pais e é transmitida por eles, e portanto é um livro que, como diz o subtítulo, é uma história sobre perda, amor, comida coreana. É um livro que está muito enraizado na comida coreana. Era a forma que elas tinham de comunicar, era das poucas coisas em que elas estavam sempre de acordo, o tipo de comida, as coisas que elas faziam, todos os rituais que estavam em volta de partilhar um prato, seja a fazê-lo, seja a ir a um restaurante e comê-lo, era algo que as aproximava imenso e que ela achava que iria ter tempo para aprender a fazer esses pratos, eventualmente com a mãe, quando fosse necessário, da mesma forma que nós às vezes ligamos aos nossos pais a perguntar como é que é feito determinado prato que nós passamos a nossa vida inteira a comer enquanto crescemos. E portanto, o facto da autora ter passado todo o processo de doença da mãe com ela fez com que se voltassem a aproximar, fez com que reatassem, conseguissem no fundo reparar algumas das pontes que se tinham quebrado entre elas, algo que já estava a ser feito aos bocadinhos. Quando a mãe ficou doente, ela sentiu-se muito desamparada. Quando a mãe morreu, mais desamparada ficou, porque a sua ligação com a Coreia, com a família, com a cultura, tinha-se quebrado. E portanto o livro é sobre reencontrar-se, sobre reencontrar a mãe, sobre reencontrar as suas raízes coreanas, sobre encontrar conforto na comida que faz parte da nossa infância e da nossa juventude. É um livro que fala muito sobre todo o processo de acompanhamento de alguém que está numa fase terminal de cancro. Se alguém estiver a passar pelo mesmo ou se alguém tiver perdido um pai há pouco tempo, não aconselho este livro, mas se quiserem saber mais sobre comida coreana, sobre cultura coreana, ter uma ideia de como é viver
com duas culturas em simultâneo. Saber um bocadinho mais sobre esta autora é simplesmente fantástico. É um livro bastante cru, portanto a forma como está escrito, apesar de ser uma forma muito bonita, é de uma honestidade que nos desarma e que muitos de nós não seriam capazes de falar de um pai que perderam nos mesmos termos em que a autora fala, um bocadinho ao estilo de Maus, portanto as coisas más estão ali, mas não superam as coisas boas, portanto as coisas boas também estão e são as partes mais importantes. E é simplesmente algo que nos revolve cá dentro. Além disso, há uma coisa que eu achei particularmente delicioso, e num livro que fala tanto em comida é efetivamente delicioso, que é a forma como ela agradece a um youtuber que eu própria já sigo há imenso tempo, provavelmente as pessoas que eu sigo há mais tempo no YouTube, que é a Manxi. No fundo ela está a agradecer-lhe pela ponte que ela criou com a cultura coreana quando ela tinha perdido a pessoa que poderia fazer isso por ela, e é curioso como ela menciona o facto de que a Manxi teria mais ou menos a idade que a mãe tinha. Era no fundo um conforto ouvir alguém a falar como a mãe, a fazer o tipo de comida que a mãe fazia. É um livro que eu aconselho mesmo a toda a gente, exceto às pessoas que eu já disse. Quem estiver em situações em que tenha neste momento alguém em fases terminais de doenças, quaisquer que sejam, se são cuidadores, vai ser muito duro de ler. Se perderam um pai há pouco tempo, vai ser duro de ler. Portanto, se quiserem ir para ele à mesma, que eu aconselho, o livro é muito bom. Vão simplesmente preparados para ter de parar várias vezes ao longo do livro, respirarem fundo e então voltarem a ganhar fogo para voltar a ele. Definitivamente é um livro que me fez pensar muito na minha relação com a minha mãe, que é uma relação muito próxima. Também temos os nossos bate-cabeças e às vezes não estamos de acordo e às vezes a comunicação não passa a 100%, mas é uma relação onde há muito amor, onde simplesmente nem sempre expressamos da mesma maneira. E portanto é isso que está aqui, é uma mãe e uma filha a tentarem chegar uma à outra e a por vezes não conseguirem fazê-lo porque têm formas diferentes de se expressar, diferentes formas de ver o mundo, e eu simplesmente adorei. Antes de terminar este vídeo, queria só ler aqui uma ou duas coisinhas, só para vos deixar assim com um gostinho na boca. A sua arte era o amor que fazia incidir naqueles que amava, uma contribuição para o mundo que podia ser tão monumental como uma canção ou um livro. Um não podia existir sem o outro. Talvez eu estivesse só apavorada por poder ser eu a coisa mais próxima que ela tinha de deixar para trás, um pedaço seu. E isto logo no início, e que acaba por dar aqui, no fundo, um mote para este livro, pergunto-me quantas pessoas no Age Mort sentem falta das famílias. Quantas pensam nelas enquanto trazem os tabuleiros das diferentes bancas? Se comem para se sentir ligadas, para celebrar essas pessoas através da comida. Quais é que não puderam voar para casa este ano ou nos últimos 10 anos? Quais é que estão, como eu, com saudades das pessoas que se foram para sempre das suas vidas? Para alguém que está fora da sua cultura, para alguém que no fundo está desterrado, para alguém que perde as poucas ligações à cultura que no fundo faz parte de si, há sítios que se tornam uma ligação, algo que nos lembra quem somos, ou pelo menos uma parte de nós. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura para este livro. Espero ter chamado a vossa atenção e despertado a vossa curiosidade. Eu gostei imenso. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre ele, se já leram, se não leram, se ficaram com curiosidade, se acham que não está na altura certa para ler, mas um dia, quem sabe, talvez. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!